evangelho deste domingo, 3 de junho de 2018, é o de São Marcos, no capítulo 2, do versículo 23 em diante até o capítulo 3, versículo 6. Este evangelho, que vocês podem ver aí na referência, nesse banner, e se quiserem dar uma pausa, façam-o e leiam o evangelho. Se não tiver Bíblia ou Novo Testamento em casa, ou aí onde estiverem, podem baixar pela internet, leiam esse texto, depois voltem para continuar o vídeo. Este evangelho é muito intenso, muito rico. Então eu destaco alguns pontos, 3 no mínimo. Primeiro, Jesus no meio da lavoura de trigo num sábado. Isso não é pouco relevante. Jesus humano, Jesus com fome, Jesus no meio do conflito tenso, se digladiando com os fariseus e herodianos. Jesus cercado dos seus companheiros, do seu colégio discipular, seu futuro colégio apostólico. Mas Jesus carne, Jesus ossos, Jesus histórico, Jesus circunstancial. Isso não é pouca coisa. A isso nós devemos recorrer seguidamente, porque este Jesus se perdeu na história. O cristianismo ocidental, a partir da Europa, perverteu esse Jesus. O Jesus que aparece na arte colonial é um Jesus majestoso, glorioso, nos vitrais das igrejas, nos altares. Um Jesus sem terra, sem chão, sem trigo, sem pessoas, sem conflitos. Um Jesus numa paz artificial. Um Jesus que tem mais céu do que terra. Um Jesus não terráqueo. Este Jesus de Marcos é um Jesus muito legal. Ele está ali no chão, com fome. Ele e seus discípulos, reconhecendo o valor da fome como parte da reclamação dos corpos, reclamação biológica a favor da vida. Esse Jesus enfrenta o conflito de classes com os fariseus. Por causa da fome, por causa do trigo, por causa do sábado, há um conflito terrível ali, com ameaças de delação. Não sei se eram delações premiadas, mas delação e até de morte. Enquanto Jesus enfrentava o conflito pelo lado do interesse justo dos discípulos e dele mesmo, do seu povo, do seu tempo, os fariseus, esta gente nojenta, esta gente bem vestida, esta gente cheirosa, essa gente marcada pela uma religiosidade artificial, hipócrita, ferina, desumana, cruel, cheia de convicções. Esta gente defendia os interesses cronificados, os interesses congelados, dogmáticos, que protegiam a exploração, tanto desse grupo judeu articulado com o Império Romano, como do Império Romano que usava esta gente para massacrar o povo no tempo de Jesus e o próprio Jesus, que sempre foi perseguido por esta gente e pelo Império Romano por detrás dos fariseus e dos herodianos. Os herodianos eram do partido de Herodes, que defendiam Herodes, e lá os judeus, os fariseus articulados com ele, abandonando a sua história, abandonando a sua tradição, abandonando suas raízes, abandonando o projeto libertador do êxodo e da história hebraica. E ali está Jesus, enfrentando o conflito. Essa palavra conflito, ela não está no texto, mas ela define muito bem o Jesus no meio do trigal. Repito,
histórico, geográfico, feito de carne e osso, com fome no meio dos que passam fome. Nós temos que recuperar esse Jesus, viu? Ao olharmos para esse Jesus, ao nos comprometermos com esse Jesus, nós haveremos de olhar para os lados e vermos os que passam fome e a dor do conflito dos que passam fome. No Brasil, então, a fome aumenta de novo. E é preciso, então, olhar para este Jesus e deixá-lo nos instigar, nos provocar, para lutarmos pelos que passam fome e para saciarmos a fome contra todo o uso de leis a favor daqueles que oprimem e que não se importam com os que passam fome. O segundo ponto que quero destacar são essas frases geniais do texto. O sábado foi feito para servir o homem e não o homem para servir ao sábado. Isso é de uma beleza e de um significado intenso. Quer dizer, enquanto os fariseus se digladiavam pela lei seca, pela lei dogma, pela lei mecânica, pela lei ferramenta da opressão, para impedir que se alimentassem, Jesus luta pelo conteúdo humano da lei e defende o sábado como espaço para dignificar o ser humano e não o ser humano se render escravo para dignificar o sábado. O teólogo luterano Milton Schwantz, lamentavelmente falecido precocemente, tem um estudo sobre o sábado que é encantador. Ele disse, e eu tive a oportunidade de estudar com ele, e ele dizia com um sorriso irônico, sábado representa a primeira greve dos trabalhadores pelo direito ao descanso. O sábado é para isso. Quer dizer, o dia do descanso, o dia de parar, não o sábado aqui como lei, mas o dia de parar é um direito e não uma lei fria. Nesses dias bicudos que nós vemos no Brasil, em que se privilegia as leis para perseguir os inimigos, para prender sem culpas, é preciso pensar neste Jesus que defende principalmente o direito de comer, o direito de colher trigo, o direito de colher o que está na natureza, o que é da criação, a favor do ser humano, e não de leis de convictos imbecis, fariseus cheirosos que a usam para oprimir e desgraçar a liberdade e os direitos das pessoas. Do mesmo modo, Jesus foi à sinagoga, saiu do campo e foi para a sinagoga, e ali, de novo, o Jesus histórico, humano, carne e osso, carregando a missão de valorizar o ser humano, de libertar o ser humano, e se depara com um homem da mão ressequida. E aí logo os boateiros, os cheios de convicção, os fundamentalistas, os fariseus, se organizaram para observar se ele curaria o homem porque era sábado. E Jesus pronuncia essa frase maravilhosa. É permitido, pedir para o homem da mão ressequida estender a mão, e olhou para todo mundo, com raiva, irado, indignado, e disse, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Curar ou não curar? Jesus coloca o bem acima de tudo, acima da lei, acima do dogma. A cura do ser humano, o bem-estar do ser humano, a recuperação da integridade da saúde para o ser humano, acima de sábado, acima de princípios legais, acima de limitações humanas. Coloca o ser humano acima das suas próprias limitações. Então, finalmente, Jesus afirma para os fariseus, para os cheirosinhos, para os bem arrumados. Aliás, abrindo parece bem arrumados, eles usavam as roupas do seu tempo. Sabe, quando eu vejo o religioso todo bem arrumado, padre, pastor, bispo, né, que adora andar com a mitra,
mitra, com batina, com estola, com anéis, com crucifixo. Eu fico desconfiado, viu? Porque geralmente esta gente, com rara exceção, e tem exceção, essa gente se comporta como um fariseu. Cheios de convicções, mas colocando tudo que não presta da lei acima da lei do que presta, do ser humano, da pessoa. Então Jesus disse, é permitido fazer no sábado o bem, porque o Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Quando nós assumimos este Jesus, quando nós nos rendemos a este Jesus, quando nós nos convertemos ao projeto desse Jesus e ao próprio Jesus, nós sentimos que Ele é o Senhor de tudo. E nós também passamos a ser copartícipes dele, compartilhantes dele, desse senhorio, e usar tudo a favor do ser humano e não colocar o ser humano a favor de tudo. Esta é a grande mensagem. É a grande chamada para seguirmos este Jesus do trigal, este Jesus que coloca os valores da lei a favor do ser humano e não o ser humano a favor da classe dominante que massacra usando a lei para oprimir, para desumanizar, para descaracterizar o bem na vida do ser humano. É isso que nós precisamos seguir, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.